Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu tratarei de um tema extremamente importante, extremamente relevante, talvez o tema mais duro e mais importante acerca da história do Brasil. O tema da aula de hoje é a escravidão no Brasil. Inclusive, nesse vídeo já adianto para vocês que eu vou focar na escravidão de origem africana. Vou citar também a escravidão indígena, mas o foco no vídeo é especialmente em relação à escravidão de origem africana que aconteceu aqui no Brasil. E antes de iniciar o vídeo, peço para você que está assistindo e não está inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo ao final, se achar relevante, se achar que o conteúdo ficou bom e ajudou em alguma coisa, deixa o like então que vai me ajudar bastante. E se possível também ao se inscrever, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos. Então vamos direto ao assunto. Eu vou pontuar algumas coisas antes de iniciar de fato o assunto acerca da escravidão. É importante destacar, gente, que a escravidão ela moldou o Brasil. Querendo ou não, se nós contarmos a partir da chegada dos portugueses em 1500 até hoje, tivemos aí mais de cerca de 350 anos de escravidão. Então, na maior parte da formação do nosso país, a escravidão ela foi a base da mão de obra. E quando a gente pensa nas principais atividades econômicas que foram desenvolvidas no Brasil, praticamente todas elas tiveram como base o trabalho escravo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no ciclo do açúcar, quando a gente fala no ciclo do ouro, quando a gente fala no ciclo do café, entre outras atividades, o algodão, várias atividades econômicas que foram desenvolvidas no Brasil, as principais nas suas respectivas épocas, todas elas tiveram como base o trabalho escravo. Tá? Então, assim, não é exagero de fato afirmar que a escravidão ela moldou o Brasil. Não dá para estudar a história do Brasil, não dá para falar sobre a construção do nosso país, da nossa identidade, sem falar da escravidão, que é uma ferida aberta, que é uma chaga aberta, que é a grande vergonha, inclusive, da nossa história. Porque nós fomos o país que mais importou africanos de todos. E a gente vai falar disso já já. E o último país das Américas a abolir a escravidão, só com a Lei Áurea em 1888. Então, de fato, hoje nós vivemos num país onde cerca de 57% da população brasileira é afrodescendente. Somos o segundo país com a maior população negra do mundo e não estamos dentro do continente africano. Olha só, então não dá para falar de fato de Brasil sem falar sobre a escravidão. E uma outra coisa que eu queria pontuar com vocês é o seguinte: quando se fala em escravidão, é um tema muito complexo, muito amplo. Como eu acabei de falar, foram mais de 300 anos de escravidão no país. Então, nesse vídeo, meu objetivo é falar da escravidão de uma maneira geral. Por que eu falo isso? Porque a escravidão ela mudou com o tempo. E a escravidão ela estava em todas as atividades. Então, por exemplo, ser escravo na produção do açúcar não é a mesma coisa do que ser escravo na mineração. Então a escravidão no século XVI aqui no Brasil não é igual à escravidão do século XIX. A escravidão que aconteceu na região de São Paulo não é igual à escravidão que aconteceu na região da Bahia. Na produção do açúcar tinha o escravo de dentro da casa, o escravo de fora da casa. Então assim, existiam variadas formas de escravidão aqui no Brasil, diversas formas, e ela variou então conforme a região, conforme o local, conforme o período. Então eu vou abordar de uma maneira geral. Vou falar do tráfico negreiro, como que começou, e isso é muito importante da gente começar a abordar como que tudo começou. Por quê? Então, para iniciar, de fato, é importante destacar para vocês o seguinte: as pessoas elas têm muito essa dúvida. Por que o africano? Quando que isso começou? A escravidão ela sempre envolveu o africano? Não, gente. Claro que não. A gente está trabalhando aqui com a chamada escravidão moderna. Por que escravidão moderna? Do período da chamada Idade Moderna, o período das grandes navegações, expansão marítima, é o início da chamada Idade Moderna, na divisão da história que nós seguimos aqui, principalmente essa visão europeia, que a gente divide a idade em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea.
Então estamos falando do período da chamada Idade Moderna e é dessa escravidão que nós vamos tratar, que ela é muito diferente de qualquer tipo de escravidão existente anterior a ela. Tá? Eu vou falar isso para vocês já já. Então vamos lá. Então estamos falando do período de formação do chamado ali mercantilismo. O capitalismo estava se desenvolvendo na sua primeira forma, o chamado capitalismo comercial. É o período das navegações, é o período que Portugal estava contornando a África para chegar até as Índias e ter acesso às famosas especiarias. E vale lembrar que conforme Portugal foi contornando o continente africano, o chamado périplo africano, para chegar até o Oriente, Portugal foi estabelecendo contatos no litoral da África. Foi estabelecendo contatos, as chamadas feitorias, né? Os portugueses eles não costumavam adentrar de fato no continente africano em seu interior, né? Eles montavam ali feitorias, construíam fortes no litoral, estabeleciam contatos comerciais com os povos, principalmente ali da chamada África Ocidental, que vão ser aqueles que mais vão influenciar a cultura afro-brasileira, né? Porque de onde a maioria das pessoas serão trazidas para cá, da chamada África Ocidental. E é importante destacar que a África, naquele momento, era um continente com uma diversidade de povos, reinos, né, formas de organizações completamente diferentes. O continente africano sempre foi muito rico, culturalmente falando, etnicamente falando. Eram muitas etnias, muitas línguas, muitas culturas. Existiam impérios poderosos naquele momento, né? Podemos destacar ali um império, já não existia mais, mas tinha desenvolvido ali o Império de Gana, o Império de Mali, o Império de Songhai, o Império de Iobenin, o Reino do Congo. Eram reinos importantes. E claro que além desses reinos mais centralizados, haviam várias comunidades tribais, famílias influentes, várias formas de se organizar. Portugal foi estabelecendo contato com esses povos. E olha só que interessante, né? Conforme Portugal foi estabelecendo esses contatos, naquele momento a gente não pode esquecer que Portugal era um reino extremamente cristão e que tinha aquela mentalidade cruzadista, aquela mentalidade de combater os infiéis e tudo mais. E naquele momento havia uma certa ideia, que era inclusive defendida pela Igreja Católica, de que o cristão ele poderia escravizar o não cristão. Então havia, principalmente entre cristãos e muçulmanos, os muçulmanos também pensavam assim. Tá? Os islâmicos também escravizavam os não islâmicos. Né? E a África, principalmente a África do Norte, era uma África islamizada. E alguns reinos da África Ocidental também. Então havia aquela mentalidade de que você poderia escravizar, mas não era uma escravidão ainda muito voltada para o comércio. De qualquer maneira, conforme os portugueses eles foram tendo contato no litoral da África, muitos desses povos, na verdade todos os povos da África, tinham escravos. Só que aqui nós temos que ter um cuidado muito grande mesmo. As pessoas costumam falar, olha, já tinha escravidão no continente africano, então o Portugal não mudou nada, né? Só vão aumentar o que já existia. Não é bem assim, tá, gente? É o que eu costumo dizer. Eu vou ter que comparar aqui, para vocês terem essa visão de como foi diferente a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Mas eu já adianto para vocês, a escravidão que acontece aqui no Brasil, a escravidão da Idade Moderna, a escravidão africana da Idade Moderna, ela é incomparável com qualquer outra forma de escravidão que havia existido antes. E eu vou explicar para vocês o porquê. O continente africano, de fato, tinha escravidão dentro do continente africano. Existiam várias formas de escravidão. As formas mais comuns de escravidão era por guerra ou dívida, mas isso variava do povo. Só que o que predominava entre os povos da África era o que nós podemos chamar de escravidão doméstica. O que seria uma escravidão doméstica? Pensem o seguinte, o escravo ele era visto como um membro da família. Então, às vezes, quando um povo entrava em conflito com outro povo, capturava alguém desse outro povo, esse alguém se tornava escravo. Só que esse escravo, ele não seria vendido, ele não seria comercializado, ele não seria a pessoa que seria explorada com alguém ali com um chicote do lado dele batendo, obrigando ele a trabalhar. Não. O escravo, ele era incorporado à família. Porque ali, principalmente nas comunidades, os clãs que existiam na África, nessas comunidades familiares, existia uma ideia de que quanto maior fosse a família, mais influente aquele chefe tribal seria. Então ele teria que ter aquela família estendida. E dentro dessa família estendida entrariam os escravizados. Então olha que interessante.
Quanto mais escravizados esse chefe tivesse, a influência dele seria maior e ele teria um braço a mais para trabalhar ao lado dele. E aí já está uma diferença, porque esse chefe, todas as pessoas da família trabalhavam e o escravizado agora tinha que ajudar no trabalho. Então não era assim, o chefe ficava olhando enquanto o escravo trabalhava. E esse escravo, ele era bem tratado, ele era visto como uma pessoa, ele não era visto como uma mercadoria. Eu não estou dizendo aqui para vocês que era uma escravidão boa, porque isso não existe. Qualquer tipo de escravidão, de privação da liberdade é terrível. Só que aqui o escravizado, ele ainda era considerado alguém da família e ele ainda era visto como um ser humano. Inclusive, geralmente os filhos desses escravizados eram considerados pessoas livres. Tá? Ele não seria vendido, comercializado. Como eu falei, tinha essa ideia de aumentar a família. Inclusive, muitos reis tinham em suas cortes escravos. Os escravos faziam parte da corte do rei. Tinham privilégios, inclusive. Então, geralmente, era essa forma de escravidão que predominava dentro do continente africano. Ah, não tinha comércio de escravos na África? Tinha. Principalmente na África do Norte, ali no deserto do Saara, mais uma vez, principalmente na África islamizada. Os islâmicos escravizavam e comercializavam através ali das caravanas do deserto do Saara, comercializavam escravizados sim. Ah, mas não era a regra para toda a África. Ah, isso que é importante destacar. Bom, aonde eu quero chegar com tudo isso? Conforme Portugal foi iniciando processos de colonização, vamos lembrar que Portugal, antes de começar a colonizar o Brasil, começou a produzir açúcar nas ilhas atlânticas ali da África. Então, Ilha de São Tomé, Ilhas de Cabo Verde, Ilha da Madeira, né? E ali, os portugueses já começaram a introduzir a mão de obra escravizada africana, começaram a comercializar, a comprar, né, escravizados ali desses reinos da África Ocidental e levar para lá. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Portugal era um país minúsculo, ainda é, né, um país muito pequeno. Portugal era um país minúsculo, que tinha menos de 2 milhões de habitantes. A mão de obra sempre foi um problema para Portugal. Mão de obra no sentido de que, conforme Portugal foi iniciando processos de colonização, quem que eles colocariam para trabalhar nessas atividades? Especialmente no início, né, na produção açucareira, que era um trabalho que exigia uma grande quantidade de mão de obra. Então, Portugal vai começar, e aí, ainda mais quando eles começam a colonizar o Brasil, isso vai ser um problema ainda maior. Porque olha o tamanho do território do Brasil. Portugal não tinha, se toda a população de Portugal se mudasse para o Brasil, mesmo assim eles não conseguiriam ocupar o território. E um grande problema para Portugal foi esse, porque Portugal começou a colonizar o Brasil, nós vimos isso em outro vídeo, ali a partir de 1530, porque Portugal estava com medo de perder o território, especialmente para os franceses. Então é aquilo, né? Para Portugal garantir o território, ele tinha que ocupar. Ocupar com gente. Né? Ocupar com gente. E aí é aquilo. O Brasil, por exemplo, não tinha nenhum atrativo. Quem que de Portugal queria vir para o Brasil? Quase ninguém. Quase ninguém. Qual era o atrativo que o Brasil tinha? Os portugueses não tinham encontrado ouro, nem prata aqui no primeiro momento. Era um território desconhecido, povoado por povos totalmente desconhecidos. Portugal não tinha gente para ocupar a terra. Então a escravidão, ela vai ser vista também como uma maneira de povoar o território, como uma maneira de ocupar o território. Aí vocês podem pensar, ah, mas não tinham milhões de indígenas no território do atual Brasil, por exemplo? Tinham. Agora eu vou dar um dado para vocês. Olha esse dado. Em 1500, calcula-se que as Américas como um todo eram ocupadas por cerca de 50 milhões de pessoas. Isso por volta do ano de 1500. Ou seja, no início desse processo de colonizações. 100 anos depois, em 1600, calcula-se que a população das Américas como um todo estava na casa de 10 milhões de pessoas. Ou seja, em 100 anos, 40 milhões de pessoas desapareceram na América. Seja pelas guerras e pelas doenças que os europeus traziam. Então, olha só, a gente não pode esquecer que quando Portugal começou a colonizar o Brasil e começou a produzir açúcar aqui, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Eles foram os primeiros a serem escravizados. Só que a escravidão indígena, ela não vingou, ela não se mostrou rentável aqui no Brasil. Por vários motivos. Um eu já destaquei para vocês.
Muitos indígenas morriam só de ter contato com os europeus, pelas doenças trazidas por eles. Tá? Então, isso é um fator? Sim, mas não vai ser o principal. Fora que o indígena já estava aqui no território, né, gente? Então, assim, ele conhecia o território. Quando ele fugia, era muito difícil de capturá-lo novamente. Então, tinham vários fatores. Agora, o principal de todos não é esse. É o lucro. Guardem isso, gente. A grande diferença da escravidão moderna, que é essa escravidão que aconteceu aqui no Brasil, que aconteceu nas Américas, né, de uma maneira geral, essa escravidão de origem africana, é uma escravidão, a grande diferença dela para as outras é que é uma escravidão totalmente voltada para o lucro. É uma escravidão dentro da lógica do capitalismo que estava se desenvolvendo naquele momento. O indígena já estava aqui na Terra. Então, se alguém quisesse capturar o indígena, por exemplo, e colocá-lo para trabalhar, o que o rei de Portugal ganhou? O que ele lucrou com isso? Nada. Ou seja, a escravidão indígena era uma atividade econômica que fugia do controle português, fugia totalmente, porque o indígena já estava aqui. Então, se alguém capturasse o indígena, vendesse aqui dentro do Brasil, Portugal não lucrou nada em cima disso, nem ficou sabendo disso. O que os portugueses perceberam? Eles perceberam que, como a demanda por mão de obra era cada vez maior aqui no Brasil, eles tinham contatos na África. Se eles começassem a trazer esses escravizados para cá, comprar na África e vender aqui no Brasil, isso poderia gerar muito lucro. E foi o que aconteceu. Então vocês precisam entender uma coisa, o chamado tráfico negreiro, esse comércio de pessoas da África para a América, foi um comércio extremamente lucrativo. Lucrativo para quem? Para a coroa portuguesa, para os traficantes de escravos. Porque como que ele funcionava? Gente, no começo, quem monopolizava isso era o próprio Estado, tá? Então era o próprio Estado português, companhias de comércio. A gente está falando do mercantilismo, né? O mercantilismo era preocupado com o quê? Com monopólios, não tinha concorrência. Então era o próprio Estado português no começo que comprava escravizados, negociava escravizados no litoral da África e revendia aqui no Brasil. Depois, conforme a demanda foi aumentando muito, eles permitiram que particulares começassem a fazer isso. Mas esses particulares tinham que ser autorizados pela coroa portuguesa e pagar impostos para a coroa portuguesa para poder realizar essa atividade. Ou seja, era literalmente um comércio. Aí, a partir desse momento, essas pessoas, o escravizado, ele deixa de ser visto como uma pessoa, como um ser humano, e passa a ser visto literalmente como um objeto, como uma mercadoria extremamente lucrativa. Então por isso que eu falo que não dá para comparar. Essa escravidão que começa a se desenhar agora, no período das grandes navegações, é uma escravidão voltada para uma coisa só, lucro, comércio. Essas pessoas não são vistas como pessoas, são vistas como coisas, como uma mercadoria que fala, literalmente. O objetivo é lucrar em cima. Então é um outro tipo de escravidão. E aí entra uma outra diferença também. Acaba entrando o caráter racial, porque todos os escravos vinham da África Negra. Ou seja, todos os escravizados aqui no Brasil eram negros. Então, pela primeira vez na história, nós temos uma escravidão que é associada a uma cor da pele. Porque antes, os tipos de escravidão que existiam, mesmo dentro da África, que eu falei para vocês, não tinha nada a ver com a cor da pele. O escravizado era o capturado em guerra, era o outro, era o do outro povo, mas não tinha a ver com a cor da pele. E aqui no Brasil não, nós temos uma associação. Claro que entra a questão aí sim vem a questão que a gente pode chamar hoje de racismo e tudo mais, justamente porque há um preconceito dos europeus também em relação ao diferente, ao que tem a cor da pele diferente, ao que tem a cultura diferente. Isso vai se desenvolver. Por isso, tomem muito cuidado. Em discursos como, os africanos já escravizavam os africanos, já começa que isso aí é uma colocação totalmente errada. Porque não existia essa visão de africano escravizar africano. Gente, eles não se viam como o mesmo povo. Então, quando você tinha um conflito entre um povo africano e outro povo africano, eles não se viam como, eu sou africano e ele também é africano. Não havia uma identidade. É a mesma coisa que eu falar hoje, o europeu escravizou o europeu. Pera lá, mas qual é o europeu? O francês? O italiano? O alemão? Então não havia essa ideia de africano escravizando africano. Era alguém de um povo escravizando alguém de outro povo.
A quantidade de escravizados que tinha dentro da África não dá nem para comparar com o que vai acontecer aqui nas Américas. Só para vocês terem ideia, em pouco mais de 300 anos, calcula-se que 12 milhões de pessoas foram arrancadas da África e trazidas para as Américas, sendo que o Brasil recebeu quase 5 milhões, cerca de 40% veio para o Brasil. O Brasil foi disparado o país que mais importou africanos, de todos. Então estamos falando literalmente de uma diáspora africana, uma grande quantidade de pessoas arrancadas de seus continentes e trazidas para cá. E vocês sabem, né, uma curiosidade, que no início, né, quando Portugal começou a comercializar africanos, antes de começar a colonizar o Brasil, o que os portugueses faziam antes de começar a colonizar o Brasil? Eles compravam, né, africanos ali na região de Benin, próximo ali de onde hoje fica a Nigéria, e trocavam esses escravos por ouro ali na região da Costa do Ouro, onde hoje fica Gana. Tá? Então no começo os portugueses eles não estavam muito interessados em pessoas de fato. Eles compravam escravizados numa região da África e trocavam por ouro em outra região. Essa questão de eles se preocuparem de fato com o comércio de gente é uma questão que está ligada à demanda pela mão de obra aqui nas Américas e quando eles percebem que poderia tornar um mercado extremamente lucrativo. Então os traficantes de escravos e a gente está falando aqui de Portugal, mas os outros países da Europa também aderiram a isso depois, tá gente? Espanha, Inglaterra, França, Holanda, todos eles lucraram muito em cima do tráfico negreiro. E só para vocês terem uma noção, a própria Igreja Católica, né, acabou inclusive encontrando uma justificativa para a escravidão africana. Porque um outro empecilho da escravidão indígena aqui no Brasil foram os padres jesuítas. Os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas. Os jesuítas concordavam só com a chamada guerra justa, que é aquela ideia de que que o indígena que não aceitasse a catequese, esse poderia ser escravizado. Mas a ideia dos jesuítas era justamente catequizar os povos indígenas. Então eles eram contra a escravidão indígena, mas justificavam a escravidão africana através da chamada maldição de Cã. Maldição de Cã, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que Noé, após o dilúvio, né, teve um episódio em que Noé ele acaba se embebedando de vinho, né, e ele dorme sem roupa, ele dorme nu, e um dos seus filhos, o Cã, porque o Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, o Cã, ao invés de ajudar o pai, viu naquela condição que ele estava, deu risada do pai, foi contar para os outros irmãos, e aí o Noé, quando acorda, fica sabendo no outro dia, né, amaldiçoa, expulsa o seu filho Cã dali de onde eles viviam e o amaldiçoa. Fala que todos os seus descendentes serviriam o restante da humanidade. E então, segundo a tradição, Cã teria ido para a região onde hoje fica a África, e aí então os africanos seriam descendentes de Cã e carregariam essa maldição. Ou seja, deveriam servir ao restante da humanidade. Então até a Igreja Católica tinha uma justificativa teológica para a escravidão africana. Então era comum, inclusive, padres jesuítas terem escravizados africanos. Então, como eu falei para vocês, acaba se tornando um negócio que vai envolver muita gente. Muita gente vai ganhar muito dinheiro com o tráfico de escravos da África para o Brasil. E a escravidão no Brasil ela era tão terrível, mas tão terrível, que a necessidade de importar cada vez mais africanos era alta. A expectativa de vida de um escravizado aqui no Brasil era baixíssima. Dependendo da região, ficava entre 5 e 7 anos. Ali na região do açúcar, na produção açucareira, variava entre 5 e 7 anos, dependendo um pouquinho mais, 10 anos. Isso ali no começo da colonização. Dependendo da região de Minas Gerais, no ciclo do ouro, ficava entre 3 e 5 anos a expectativa de vida de um escravizado. Então, o que isso quer dizer? Que muitos morriam de tão pesado que era o trabalho. E aí tinha que trazer mais. Então havia essa necessidade de estar sempre trazendo expectativa de vida baixíssima, taxa de natalidade baixa também. A vida do escravizado era terrível, gente. Terrível, era uma tortura diária. As cidades no Brasil tinham o famoso pelourinho, né? Onde naqueles espetáculos horrorosos, espetáculos públicos, um escravizado era amarrado ali no pelourinho e açoitado para todo mundo assistir. Um escravizado que tentava fugir, resistir de alguma maneira, era lá açoitado publicamente. Isso era comum na cena do dia a dia nas vilas e cidades aqui no Brasil. Então,
A gente está falando justamente, né, de um sistema terrível que transformou pessoas em mercadorias. Pessoas que trabalhavam de sol a sol. Pessoas que tinham uma expectativa de vida baixíssima. O tráfico de escravizados alterou o continente africano. Estados surgiram por conta disso. Porque olha o que vai começar a acontecer. Alguns chefes locais da África se aliavam aos portugueses. E aí os portugueses estimulavam esses chefes locais a realizarem guerras para capturarem pessoas e vender para os portugueses. Então o que acontece? Vários reinos desapareceram da África e outros se fortaleceram. Portugal armava, né, trocava escravizados por armas de fogo, entre outras coisas, com esses povos da África. Então isso desestabilizou, alterou a geografia local. O grande exemplo foi, por exemplo, o reino de Daomé. O reino de Daomé foi um reino que surgiu e que ganhou força justamente a partir do quê? Do comércio de escravos. Então, afirmar que a escravidão ela não mudou nada, não, gente, é um novo tipo de escravidão. Estamos falando aqui de milhões e milhões de pessoas escravizadas, pessoas transformadas em objetos, guerras sendo realizadas justamente com o único objetivo de capturar pessoas. A lógica se inverteu. Antes acontecia algum conflito e se alguém fosse capturado, essa pessoa era escravizada. Mas o conflito ele não acontecia para capturar escravizados. Agora não. Agora se faz guerra para capturar escravizados. Então, foi algo terrível em todos os sentidos. Das 12 milhões de pessoas que vieram para as Américas, 2 milhões praticamente morreram no caminho. Nas péssimas condições, nos chamados navios tumbeiros, porque eram tumbas de tantas pessoas que morriam nessas viagens. As pessoas vinham acorrentadas, amontoadas nos porões dos navios. Morriam de doenças, morriam de tristeza profunda, depressão profunda, se matavam muitas vezes. Essas pessoas eram dessocializadas, famílias eram separadas na hora da venda, justamente para evitar com que pessoas da mesma língua estivessem juntas ali no mesmo navio, que isso poderia aumentar a chance de uma rebelião acontecer. Então famílias eram totalmente separadas. Agora, é importante destacar também que essas pessoas sempre resistiram contra a escravidão, de diversas formas, fugindo, e a partir do momento que elas fugiam, muitas vezes formavam quilombos. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, foi o mais famoso aqui da história do Brasil, que durou por mais de 100 anos. Ou se rebelavam, matavam seus senhores, se matavam, tacavam fogo no canavial, por exemplo, destruíam ali as engrenagens da produção, por exemplo, do açúcar, os moinhos. Ou temos também as formas de resistência cultural, como, por exemplo, as religiões de matriz africana aqui no Brasil, o candomblé, a umbanda, que são formas de resistir com a imposição do cristianismo. Ao invés deles simplesmente abandonarem suas religiões, eles mantinham traços das suas religiões, só que se adaptavam ela ao cristianismo. E aí nós temos o chamado sincretismo religioso, que deu origem ao candomblé, por exemplo. A capoeira, que nasce como uma dança barra luta, que os escravizados fingiam estar dançando, mas na verdade estavam treinando, e na hora das rebeliões usavam os golpes de fato. Então eles vão resistir de diversas formas, de maneira mais violenta, de maneira cultural, e vão ter que se reinventar. Tiveram que se reinventar. A gente não pode esquecer de uma coisa muito básica: essas pessoas que eram trazidas para cá, elas não eram do mesmo povo. Bom, já falei isso várias vezes, Eram pessoas de várias partes da África. Muitas vezes lá na África eram pessoas inimigas, de povos inimigos, mas aqui tiveram que se juntar, se reinventar, criar uma nova identidade, criar novas famílias. A maioria dos africanos que foram trazidos ao Brasil vinham ou da etnia Banto, da etnia dos povos Bantos, que vinham ali da região do Congo, Angola, Moçambique, ou os sudaneses e iorubás, que vinham ali da região onde hoje fica a Nigéria, Daomé, que eu comentei com vocês, ali na região onde hoje está a Costa do Marfim. Então, essas foram as duas principais etnias que predominaram. A escravidão, ela esteve presente em todas as regiões do Brasil, em todas, mais em umas, menos em outras, mas esteve presente em todas. E moldou a nossa história, moldou a nossa cultura. Por isso, gente, é um tema assim, que eu poderia ficar aqui falando por horas sobre ele é muito importante, mas o que eu queria passar para vocês hoje eu passei. O principal
Eu espero muito que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, realmente deixem o like aqui que vai me ajudar demais. Um forte abraço e até a próxima!